Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Que palavra gloriosa que o Senhor nos deixa para o dia de hoje, não é mesmo? Vejam bem, irmãos, Jesus, ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outro lado, para outra margem, entende? Porque eles iriam levar o Evangelho adiante já em outro local, fazendo a obra de Deus, a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Pois bem, mas dentro desse meio termo, ele não só queria despedir as multidões, ele também queria orar. Ele se sentia, sabe, irmãos, precisando de um renovo, de um reforço, de um alimento, sabe, de se conectar com o Pai. Então ele precisava de fato ficar um pouco sozinho. E muitas das vezes eu e você precisamos fazer isso. Por mais que a gente ande com boas pessoas, boas amizades, mesmo que você esteja caminhando com sua esposa, com seus filhos, mas precisa ter aquele momento, sabe,
aquele tempo somente você e Deus, aquele secreto, sabe, irmãos, que ninguém pode saber, que ninguém muitas das vezes sabe o que você ouve no secreto, o que é revelado a você no secreto. É onde você troca o fardo, que muitas das vezes é pesado, e você troca por um leve diante de Deus. Muitas das vezes é onde você caiu, você pecou, falhou, algo do tipo, e ali está se arrependendo, está renovando os votos com o Senhor. É intimidade, é relacionamento. Pois sem isso a gente não vai adiante, não vai para frente. A gente precisa orar. E é a oração que nos mantém conectado com o Pai. Tá certo? Então, amados, verdadeiramente Jesus foi orar. E de madrugada, somente de madrugada, Jesus foi andando sobre as águas até os seus discípulos, que estavam sendo açoitados pelas ondas no mar. Entende, irmãos? Porque o vento era contrário. Estava acontecendo uma tempestade. Sabe? Então, os discípulos estavam com medo por causa da situação que eles estavam passando. E eu creio que na mente deles surgiu vários pensamentos. E aí, será o fim? A gente não vai sair dessa. Jesus não está com a gente. Nós estamos sozinhos. Mas o importante de tudo, que eles estavam... Aleluia, glória a Deus. Pega essa palavra. Eles estavam obedecendo uma palavra. Então eles não iam morrer. Eles não iriam perecer no meio do caminho, porque eles estavam obedecendo uma palavra. E quem obedece uma palavra, quem teme uma palavra e crer nela, tem fé que irá se cumprir. Tudo que prometeu, pode vir tudo o que quiser pela frente. Ele continuará de pé. Porque foi Jesus que liberou. Vão adiante de mim para o outro lado do mar. Entende, irmãos? Vão adiante de mim. Entre no barco e vão adiante de mim. Isso foi uma palavra e eles obedeceram. Então, eu creio que se eles se segurassem nessa palavra, eles não ficariam com tanto medo assim. E a questão está aí. Quando a gente olha para as promessas de Deus, a gente se renova, a gente se fortalece, a gente elimina o medo, a incerteza, a insegurança. A gente basta e somente crer na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas aconteceu que Jesus foi lá para livrar ele. Porque Jesus foi quem deu a palavra. E é Jesus quem se responsabilizava pelos discípulos. Entende, irmãos? Então aconteceu que Jesus apareceu andando sobre o mar, próximo a eles. Já tinha conversado com Deus, já tinha tido seu momento de intimidade com o Pai. Entende, amados? E foi lá encontrar com os discípulos.
Então aconteceu que eles viram Jesus, eu creio que estava chovendo, garoando, estava difícil de enxergar e a pessoa vê uma pessoa andando sobre o mar, que não é nada comum, ou nunca ninguém se viu alguém andando sobre as águas daquela forma. E logo eles pensaram, é um fantasma, é um espírito, como que pode? Aí gritaram, ficaram com medo. Mas Jesus, se aproximando, disse: Ei, sou eu. Calmem, não tenha medo, sou eu. Só que eles não conseguiram enxergar se era verdadeiramente Jesus. Mas Pedro, pondo à prova, disse: Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até você sobre as águas. Pois o que você está vivendo, eu também quero viver. Irmãos, Pedro é aquela pessoa que ele é colecionador de posicionamento, de milagres, colecionador de aproveitar as oportunidades. Por mais que ele quebrasse a cara, por mais que ele, aleluia, glória a Deus, fosse motivo de risada no meio dos discípulos, mas também tinha momentos que ele era motivo de coragem, sabe, irmãos, de força, de dependência, porque alguém só vai caminhando até próximo ao outro sobre o mar é quando teme, é quando depende, é quando crê, é quando tem fé verdadeiramente dentro do seu coração e está disposto a viver qualquer coisa que aparecer para desfrutar da presença, dos milagres de Deus, da vontade do Senhor. Então, Jesus deu uma nova palavra: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E ao andar sobre as águas, se aproximando de Jesus Cristo, a aflição do vento, da tempestade, ele tirou o foco do seu alvo, que era Jesus, e olhou para as circunstâncias. A aflição tomou conta dele. Nossa, eu estou vivendo algo sobrenatural aqui. Não é possível o que eu estou vivendo. Nossa, esse vento forte, essas ondas vai me derrubar. Ai, sabe, na mente dele passou inúmeros pensamentos. Entrou o medo e eliminou a fé. Então ele naufragou. Ele foi afundando sobre as águas. Quando ele percebeu isso, logo ele se desesperou e gritou: salva-me, Senhor. Jesus, estendendo a mão, pegou ele e ficou com ele sobre as águas novamente. Note, Jesus não estava longe, Jesus estava perto dele já. Faltava somente um passo, porque Jesus, estendendo as mãos, o trouxe ele novamente à superfície, para ficar, sabe, flutuando acima do mar. Então, irmãos, você tem que crer, você tem que ter fé, ela não pode variar. Ela tem que manter forte, inabalável, sobre a rocha que é Jesus, para que a gente permaneça de pé. Não olhe para o lado, não olhe para trás, não queira voltar para o Egito. Não deixe de crer, acredite
na palavra do Senhor, na direção, na missão que Ele já te entregou, para que você venha desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Então vejam, aconteceu que, voltando para o barco, o mar se acalmou. E Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Ainda no mar falou isso, né? Rapaz, homem de pequena fé. Por que duvidou? Por que desacreditou? Sabe, irmãos? Mas ele viveu o milagre. Entende, irmãos? Tá aí você, um exemplo de posicionamento, de viver experiências com o Pai. Isso aí, com certeza, foi testemunho, agregando a história de Pedro. É errando que se aprende. É errando, é metendo a cara que vive o sobrenatural, o novo de Deus. Aquilo que muitas das pessoas não conseguem acessar, você, por acreditar, por cair de cabeça, por mergulhar nos planos do Senhor, por mais que você, muitas das vezes, pise em falso, por mais que você caia, o Senhor está ali para te sustentar. E você vive o milagre. E você vive coisas que ninguém vão viver, muitas das vezes, porque eles não se posicionam, porque eles estão na sua zona de conforto e seguros, sabe? Vale a pena arriscar, vale a pena viver aquilo que Deus, sabe, permite que a gente viva através da nossa fé. Então, amados, o mar se acalmou, as ondas se acalmou, a tempestade cessou e a bonança pairou. E os discípulos, abismados com tudo que eles assistiram do barco, disseram: nossa, verdadeiramente és o Filho de Deus. E aí, qual é melhor? Você só contemplar, enxergar ou você viver o milagre? Tá aí. Muitas pessoas só querem ver, só querem testemunhar, mas não estão dispostos. Eu vou falar, irmãos, não estão dispostos a viver um novo, a crer naquilo que não se vê, ter experiência é melhor de que escutar somente relatos. Amém, irmãos? De que escutar testemunhos. Viver, você cria testemunhos. Experiência própria, não é de terceiros. E Deus te chama no dia de hoje para que você venha ter relacionamentos diretamente com o Pai. Experiências próprias, não através de terceiros. Ah, eu ouvi dizer que o Senhor fez isso na vida de alguém, fez aquilo. Eu creio, mas na minha não fez. Irmãos, permita-se viver o novo, o sobrenatural, o impossível, que é, sabe, é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Pode ser para a gente, mas para Deus é possível. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado.
Fiquem na paz do Senhor. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento aqui através do YouTube. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ter fé, a acreditar em Tuas promessas, como Pedro, Senhor, acreditou no Teu poder, no Teu agir. Oh, meu Pai, muito obrigado pelas vidas alcançadas até aqui, por estar curando, salvando, libertando. Sabe, meu Pai, obrigado por estar fazendo tudo novo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, obrigado pela paz que excede todo entendimento, pois é ela que nos ajuda a vivermos em paz, tranquilamente em Tua presença. Por mais que haja empecilhos, afrontas, sabe, perseguições, mas elas verdadeiramente não nos atingem. Elas não faz tanta diferença, porque não é que estamos fortes, não é que a provação ficou fácil, ficou leve, é porque a gente amadureceu, é porque a gente cresceu em Tua presença e aumentou o nível da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Ti, Senhor. Continua conosco, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo, tchau!